Nos últimos anos, a televisão mundial bateu recordes na produção de séries. E nessa vasta lista, não faltam aquelas de estilo transgressores e que desafiam as fórmulas tradicionais da televisão. Só que bem antes desse estilo virar moda, havia uma série no início dos anos 90 que peitou os clichês e fez escola, se transformando numa grande referência, mesmo depois de 30 anos. E essa série foi Twin Peaks. Criada por David Lynch e Mark Frost, Twin Peaks foi exibida pela primeira vez pelo canal ABC nos Estados Unidos entre 1990 e 1991 e teve só 2 temporadas. A série acompanhava Dale Cooper, um agente excêntrico do FBI interpretado por Kyle MacLachlan, que viaja até a pacata Twin Peaks para investigar o misterioso assassinato de Laura Palmer, uma estudante popular da cidade. A premissa da série parece bem simples e até clichê, mas simples e clichê são duas coisas que não definem nem um pouco Twin Peaks. Eu acho inclusive que esse foi o principal motivo para que a série se tornasse controversa entre o público e tivesse só 2 temporadas. Muita gente que acompanhava Twin Peaks na época acredita que a série era sobre o mistério e a investigação em torno do assassinato de Laura Palmer. A própria ABC, que é um canal aberto e tradicional, comprou o projeto acreditando que Twin Peaks era uma série com um estilo um pouco peculiar, é verdade, principalmente porque já conheciam o trabalho excêntrico do diretor David Lynch no cinema, mas acima de tudo, uma série investigativa. A grande verdade é que a investigação em torno do assassinato de Laura Palmer era apenas um elemento ou a base de uma proposta muito mais complexa. Twin Peaks era acima de tudo uma série atmosférica que tentava despertar o lado sensorial do público, algo que sempre foi proposto nos filmes do David Lynch. Para sair do papel e atingir um público mais amplo, os criadores venderam a série realmente como um projeto de gênero investigativo e até com uma pegada de novela em alguns momentos. Mas quando o verdadeiro estilo passou a aparecer, muita gente se sentiu enganada e o projeto acabou naufragando. Mas foi justamente essa proposta que tornou a série diferenciada e fez ela entrar para a história. Cabe um vídeo inteiro com uma análise completa de Twin Peaks, mas vamos focar num episódio específico da série e que é considerado um dos melhores da história da televisão. Muito prazer, meu nome é Renan Santos e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No último vídeo falamos sobre o último episódio de Sopranos, considerado o melhor final de uma série na história. Agora vamos discutir outro episódio especial, que embora não seja o do final de Twin Peaks, também foi um evento épico na televisão e que tinha elementos chaves para a história. Para manter a audiência envolvida, David Lynch e Mark Frost decidiram enrolar ao máximo a revelação de quem era o assassino de Laura Palmer. Primeiro porque sabiam que a partir do momento que revelassem, a série ia perder grande parte do público, que estava interessado apenas nisso. E segundo porque, acreditem ou não, a ideia inicial era de que o assassino nunca seria revelado, já que para eles isso era algo que não tinha importância, justamente porque a proposta da série sempre foi outra. É verdade que no início Twin Peaks não investia tanto nas bizarrices que mais tarde iriam se tornar sua marca, mas quando a primeira temporada chegou ao fim, o canal e o próprio público começaram a pressionar Lynch e Frost para revelar quem era o assassino. No livro Twin Peaks Arquivos e Memórias, alguns membros da equipe da série contaram que eles chegaram ao ponto de enganar os próprios executivos da ABC, mandando roteiros falsos para o canal, como se indicasse que a história estava se encaminhando para a revelação do assassino, quando na verdade a série tinha outro rumo. Motivada pelo sucesso da primeira temporada, a ABC confirmou uma segunda temporada da série, mas já deu o aviso de que a revelação deveria ocorrer o mais breve possível, e chegou a colocar espiões nos estúdios para evitar mais enganações da equipe. E após muita pressão, a grande revelação de quem matou Laura Palmer finalmente veio, no 7º episódio da segunda temporada, chamado de Lonely Souls, ou Almas Solitárias, numa tradução literal.
Mas para quem achava que a pressão iria estragar a qualidade do episódio e que ele seria feito de qualquer maneira, até porque Lynch e Frost nem queriam fazer essa revelação, se enganou feio, viu? O episódio não só foi surpreendente, como se tornou um dos melhores da história da televisão, e é por isso que eu decidi destacá-lo nesse vídeo de hoje. Luna e Sols foi mais um show à parte de Twin Peaks e tem sua qualidade reconhecida em grandes sites como o IMDb, com uma nota de 9.4 dos usuários. O grande destaque desse episódio, que foi dirigido e escrito por David Lynch, é a sua última sequência, quando finalmente é revelado que Leland é o assassino de Laura Palmer, tendo matado a própria filha, depois de estar possuído por Bob, uma entidade maligna da série. A sequência é construída com muitos simbolismos, como por exemplo, o vento chacoalhando as árvores, que serve como um primeiro prenúncio para a aparição do Bob, e até uma visão bizarra de Sarah, que aparece se arrastando pelo chão e vê um cavalo branco no meio da sua sala, que segundo as teorias representaria a morte. Um disco arranhado com batidas incômodas vira parte da trilha, e a sequência é intercalada com uma cena de outros personagens no bar da cidade, que acompanha a apresentação de uma cantora com a música alucinógena, que é uma das marcas do David Lynch. James e Donna estão no bar e conversam sobre o suicídio de Harold e a partida de Mad, que é a prima idêntica de Laura Palmer. O detalhe curioso dessa participação dos dois personagens é que ela foi feita no improviso. Lynch é conhecido por não priorizar muito o roteiro, e nesse caso, ele convidou o ator James Marshall, que estava só de passagem pelos estúdios, para participar da cena no improviso. O agente Cooper também aparece no bar junto com a mulher do tronco e o xerife Truman. De repente, a música se torna mais lenta e melancólica e a banda some. Quem aparece no palco é o Gigante, uma figura emblemática de Twin Peaks, que auxilia o agente Cooper para solucionar o caso envolvendo Laura Palmer. Ele dá o alerta, falando que está acontecendo de novo, ou seja, Bob estava agindo e tirando outra vida. It is happening again. Dessa vez, a vítima seria Mad. Corta novamente para a casa dos Palmer e Lynch inova ao utilizar um canhão de luz no cenário e deixa alguns momentos com a voz dos personagens distorcida e em câmera lenta, dando um tom teatral à cena, mas também tornando ela mais aterrorizante. Frank Silva, que interpretava o Bob, e que aliás foi outro improviso de Lynch, já que ele era apenas um assistente de estúdio e foi chamado de supetão pelo diretor para interpretar o personagem, chegou a contar que a cena foi muito desgastante, e que ele e Cheryl Lee, que interpretava a Mad e a Laura Palmer, terminaram exaustos.
volta ao bar, o agente Cooper não entende o recado do gigante, mas era tarde demais, Maddie já estava morta. A banda retorna junto com mais uma música melancólica. Um senhor que trabalha no hotel da cidade se aproxima do agente Cooper e lamenta por algo, deixando ele também sem entender. E aqui entra um detalhe impressionante que evidenciou toda a capacidade do Lynch. O diretor impôs um ar melancólico após o assassinato de Maddie, que tomou conta dos personagens no bar, mesmo que eles não soubessem o que aconteceu. Uma cena sem diálogos que explora a expressão dos personagens e que diz muito. Apesar dos elementos simples e sem diálogos, a sequência foi encerrada de forma poderosa e fechou com chave de ouro um episódio que se eternizou na televisão.